E aí, jovens, como é que vocês estão? Estamos aqui na nossa 7ª videoaula que inicialmente eu não estava pensando em gravar. Então hoje a gente vai trabalhar com a questão da programação em blocos, que até a última aula que eu tinha gravado ainda não existia no SBotix, mas ele já passou por algumas atualizações de lá para cá. Então vamos aqui em iniciar a simulação de novo. Vou fazer o meu login. Aqui nós temos o ambiente que nós temos trabalhado até agora, que tem o início e o fim, e todo o código a gente pode escrever, mas eu quero o ambiente da programação em blocos. Então como é que eu faço? Como é que eu mudo de ambiente? Você vem aqui nesse Czinho, e aí se você clica, ele muda para o ambiente da programação em C. Nós não queremos programar em C, nós queremos em blocos. É só clicar então de novo, porque agora o símbolo mudou, e aqui nós estamos no nosso ambiente de programação em blocos. Aqui está escrito gelatina porque é o nome do código que eu tinha ativo aqui, certo? E para programar a gente só precisa apertar aqui em programar. Só que a gente tem um problema, porque eu até então estava trabalhando sempre com a versão executável, e aqui aparece um aviso dizendo que essa programação, esse ambiente aqui, só é possível de se trabalhar se você estiver tendo a versão instalável. Certo? Então como é que a gente vai mexer nisso? A gente vai sair daqui, da SBotix, e a gente vai ter que ir lá no nosso navegador, e agora, em vez de clicar na pasta executável, a gente vai ter que clicar na pasta do instalador, que pelo menos tem essa vantagem de instalação automática. E aí agora também tem essa vantagem de ter essa possibilidade da programação em blocos. Então, caso você não tenha, você só baixa aqui mesmo, do jeito que a gente já tinha feito, mas eu já possuo essa outra versão da SBotix, então vou simplesmente abri-la. 12 segundos depois. Agora, quando a gente vem aqui no ambiente da programação, a gente pode vir direto aqui para programar e ele vai abrir esse novo ambiente onde você trabalha com a programação em blocos. Eu vou criar um novo código aqui chamado aula 7, porque nós estamos na aula 7, então vamos trabalhar com ele. Então, a aula 7 criada. Agora a gente vai de fato trabalhar com o ambiente da programação em blocos, simplesmente apertando aqui em programar. Então ele vai abrir uma nova janela. Alguns momentos depois. Então nós estamos aqui no ambiente da programação em blocos, tem o nosso início e o nosso fim. Eu consigo usar a bolinha do mouse para dar o meu zoom in e o meu zoom out, então consigo chegar mais perto se eu quiser ver. Então o meu objetivo aqui vai ser só fazer o robô seguir linha mesmo, certo? Não vou colocar a curva de 90 graus, nem desviar de obstáculo, nem nada. Eu quero só seguir linha para mostrar para vocês como é que funciona. Porque dá para expandir muito fácil usando os conceitos que eu falei já nos outros vídeos, aplicando para cá com o que eu vou falar aqui. Então a primeira coisa que quero fazer é colocar aquele loop que faz com que o robô fique executando continuamente a instrução de verificar as cores e tomar alguma decisão com base nas cores que ele está enxergando. Então eu vou vir aqui na questão lógica, porque toda decisão que o robô toma é uma questão lógica, e aí eu vou colocar esses blocos aqui. Eu tenho duas opções, que é enquanto alguma coisa farei, e tenho a opção farei enquanto alguma coisa. Jovem, você pode escolher qualquer um dos dois. A diferença entre eles é que, nesse caso aqui, eu primeiro vou verificar a condição para depois decidir se eu vou fazer ou não. A segunda opção, você primeiro faz e depois pergunta. Então, nesse segundo caso aqui, o robô necessariamente vai fazer o que você colocar aqui dentro pelo menos uma vez, porque você só verifica a condição depois que você já fez tudo pelo menos uma vez. Enquanto aqui, se a condição for falsa desde o início, eu não vou fazer nada do que está dentro. Só que para o nosso caso, tanto faz o que eu escolhi aqui, realmente não tem diferença. Então eu vou pegar aqui o nosso farei enquanto, que é mais próximo com aquilo que a gente já vem trabalhando, e aí eu vou colocar a condição aqui dentro desse espacinho, né? E qual é a condição? É lógica também, porque eu vou fazer uma pergunta, e a lógica é a da comparação, certo? Eu quero ver se uma coisa tem a ver com a outra. E aí, no caso, eu quero pegar dois números, né? E eu quero fazer aquele 0 é menor que 1. Então, eu preciso mudar o sinal aqui para menor que. E eu preciso pegar os valores de 0 e de 1. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em matemática e tem aqui a primeira opção é a de constante. Então, eu vou simplesmente pegar, colocar aqui, pegar de novo. Pegar de novo, colocar aqui. E aí, eu posso escrever manualmente aquilo que eu quiser. Então eu tenho aqui a condição já implementada. Se 0 for menor que 1, e 0 é sempre menor que 1, eu vou fazer
tudo o que está dentro desse laço condicional, farei enquanto. Então agora a nossa missão é colocar a variável. Lembra que a gente precisa de uma variável para armazenar o valor do sensor que a gente está lendo? Então eu vou clicar aqui em variável e não tem nada aqui ainda porque eu não criei nenhuma, mas é simples, é só a gente clicar aqui em cima em criar variável. E aí aqui a gente precisa dar um nome. No caso, eu quero dar o nome de esquerda, porque eu quero armazenar o valor do sensor de cor do lado esquerdo. Então eu vou clicar em próximo e eu tenho que dizer para ele qual é o tipo dessa variável. E a gente sabe que é do tipo texto, porque o sensor de cor retorna para a gente uma cor, que pode ser branco, preto, azul, amarelo, enfim. Mas ele retorna para a gente uma palavra, que tenha basicamente o nome da cor. Então eu vou clicar aqui em próximo. Tudo feito, beleza? Então agora eu tenho definir texto esquerda para alguma coisa e eu tenho só texto esquerda. Qual a diferença dos dois? Nesse primeiro caso aqui, eu estou dizendo que essa variável ela vai assumir algum valor. E nesse segundo caso, eu estou consultando qual é o valor dessa variável. Então, se o nosso primeiro passo é definir um valor para essa variável, nós temos que usar justamente esse bloquinho. Então, definir texto esquerda para alguma coisa. O que eu quero armazenar nessa variável esquerda? Eu quero armazenar o valor do sensor de cor número 4, porque é esse o sensor que está do lado esquerdo. Então eu vou vir aqui no bloquinho de leitura e eu vou pegar aqui a função cor, porque é ela que vai nos dizer qual é a cor que a gente está enxergando no sensor. E aí eu preciso definir então qual é o sensor. Eu vou pegar essa constante aqui de novo, vou colocar aqui, e o nosso sensor de cor é o número 4, o sensor da esquerda, né? Então a gente vai deixar assim mesmo. E agora a gente precisa criar uma variável para o lado direito. Então eu vou vir aqui em variável, criar uma variável com o nome de direito. Ela é do tipo texto e está tudo feito, perfeito. Então aqui eu tenho a opção agora de definir a variável da direita. Eu podia mudar para a esquerda, mas não faz sentido nenhum. Então vamos deixar assim. E aí eu posso voltar aqui na leitura e pegar o sensor de cor, mas vamos concordar que ter que ficar indo e voltando é meio chato. Então eu vou simplesmente pegar esse cara aqui, dar um Ctrl+C e Ctrl+V. E aqui nós temos um bloquinho idêntico. Então eu vou colocar aqui e mudar o valor desse sensor para 2. Então agora que a gente tem os valores dos sensores armazenados nessas variáveis, a gente tem que descobrir o que quer fazer com essas variáveis. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que decidir o que o robô vai fazer com base nas cores que ele está enxergando. Eu já armazenei o valor desses sensores de cor nessas variáveis e agora eu tenho que decidir o que eu vou fazer com isso. Então eu vou vir aqui em lógica de novo e eu vou pegar 2 bloquinhos dessa vez. O primeiro bloquinho é esse C então, que você provavelmente já deve conhecer, e o outro bloquinho é o conectivo E, aqui embaixo, certo? Porque eu quero colocar 2 condições ao mesmo tempo, lembra disso, né? E se eu quero colocar 2 condições ao mesmo tempo, eu preciso desses 2 bloquinhos. Primeiramente, então, eu vou colocar esse bloquinho aqui. Dessa forma, eu consigo analisar 2 condições, e se as 2 forem verdadeiras, eu vou fazer o que está aqui dentro. E aí eu vou simplesmente arrastar esse conjunto todo e colocar ele aqui. Portanto, qual é a minha primeira condição? A minha primeira condição é uma condição de igualdade. Então eu vou vir aqui e colocar essa condição. E a minha outra condição também é de igualdade. Então, está colocado aqui. E qual é a condição que eu estou analisando nesse momento? Eu quero analisar se a minha variável texto direita, vou colocar aqui, se ela está vendo alguma coisa. Eu posso tanto vir aqui e puxar esse bloquinho de escrita e fazer exatamente como a gente fez até então, de colocar a cor escrita, mas essa linguagem de blocos aqui, ela permite que você, em vez de fazer isso, venha aqui especificamente no menuzinho de cor e coloque o bloquinho com a cor que você está procurando. Muda alguma coisa, Alex? Não muda nada. Só deixa a sua vida talvez um pouquinho mais legal, porque eu posso tirar esse tanto de informação e trocar por informação visual de cor mesmo, em que eu consigo simplesmente trocar para branco, e aí o meu código em bloco fica um pouco mais limpo. Perfeito? E aí eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu preciso pegar a variável de texto esquerda, e eu quero ver também se ela está vendo branco, então Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza, e o que a gente está fazendo até agora? A gente está armazenando o valor do sensor de cor de cada lado em uma variável, e a gente está consultando o valor dessas variáveis. Então, se essas variáveis, as duas estiverem armazenadas com a cor branca,
Então eu tenho que andar para frente, certo? Porque o meu robô não está vendo nenhuma curva. Então eu vou vir aqui em movimento, movimentação, e aí eu vou vir aqui em andar para frente. E lembre-se que eu preciso estabelecer com que velocidade eu tenho que andar para frente. Então eu vou vir aqui em matemática, puxar esse bloquinho para cá e colocar a velocidade 50, por exemplo. Então agora que eu tenho essa condição base aqui, que é vendo o valor dos sensores de cor e decidindo ir para frente, eu vou simplesmente dar um Ctrl C, Ctrl V nesse bloco inteiro, e aí eu vou colocar aqui embaixo. E por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque as minhas próximas condições são iguaizinhas em termos de estrutura, só muda a cor que eu estou enxergando em algum dos lados. Então, se o lado direito estiver vendo preto e o lado esquerdo estiver vendo branco, eu não vou andar para frente, né? Na verdade, eu vou tirar esse cara daqui e vou colocar o bloco de andar para a direita, já que é na direita que eu estou enxergando a cor preta. Então, eu vou fazer a mesma coisa, Ctrl C, Ctrl V, colocar aqui, e aí agora eu vou mudar os lados. Se ele vir branco na direita e preto na esquerda, obviamente, então ele tem que virar para a esquerda, já que é o lado que ele está enxergando essa cor. Então a gente vai vir aqui em movimentação e a gente vai puxar o bloquinho da esquerda e a velocidade a gente pode colocar a mesma, certo? Então, jovens, do jeito que vocês estão olhando aqui, eu já consegui montar um código que segue linha. Pelo menos eu acho, vamos descobrir. Eu vou vir aqui em salvar, aqui no cantinho de cima da esquerda. E aí ele vai avisar aqui que salvou com sucesso, perfeito. Então eu vou minimizar essa janela, não feche. Eu vou minimizar essa janela, fechar esse aviso aqui. E aí eu vou apertar em compilar. Estão vendo? Tem essa outra opção de compilar, não fica mais aqui no lado. Quando a gente está tratando da linguagem de blocos é um pouco diferente. Eu vou vir aqui em compilar então. E perceba que foi compilado com sucesso. Então eu vou aqui em testar a rotina. E vamos descobrir se o robô vai conseguir fazer a pista. E 3, 2, 1 e... Opa! Né que foi? Então é isso, pessoal. Esse videozinho aqui foi só para mostrar para vocês que dá para programar na linguagem de blocos agora. Os desenvolvedores ainda estão corrigindo alguns bugs, então eventualmente uma coisa ou outra pode mudar em relação ao que você viu nesse vídeo aqui. Mas, no entanto, o grosso do vídeo ainda permanece como sendo uma boa fonte de consulta. Eu espero ter ajudado vocês e até a próxima. Se você ficou com dúvidas e é um dos meus alunos, é só me mandar uma mensagem. Agora, se você ficou com dúvidas e não é um dos meus alunos, deixa escrito aqui nos comentários o que você não entendeu e eu vou tentar responder assim que eu conseguir. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.